Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao CompactCast, seu podcast compacto que descomplica o mundo financeiro. Meu nome é Fernando Franklin e hoje eu quero falar com vocês sobre produtividade. Mas por que eu quero falar sobre produtividade? Bom, primeiro porque eu vi um post lá do Felipe Dávila, aqui que foi candidato a presidência pelo Partido Novo, falando da comparação de produtividade entre Brasil e Estados Unidos, né, e focando ali muito na questão das diferenças de custo de vida, etc, tudo mais. E isso é uma grande realidade, que é o que realmente impacta o custo de vida brasileiro, está incluso nisso aí. Claro que tem outros fatores, não é o único, mas é algo que realmente impacta de forma significativa. Ele faz uma comparação de salário mínimo, faz uma comparação de custos, né, de vida lá, então mostrando que a alimentação é muito mais baixa lá, moradia também, mas apesar que a moradia é algo meio complicado de comparação, porque fala assim, um apartamento aqui é 1.500 para cima. Depende da cidade, depende do apartamento, depende de muita coisa, né? O que é um apartamento digno, o que não é um apartamento digno, o que é... Então tem N variáveis aí que impactam, né? A gente tem diversas formas de analisar isso, então é um pouco complicado. Mas produtividade, que é um dos pontos que ele também toca nesse post dele, é algo que dá para a gente poder trabalhar bem em cima e refletir muito. E aí a gente trabalha isso de algumas maneiras, o tanto que a burocracia brasileira impede que a gente consiga produzir mais. E aí produzir mais não é necessariamente pegar e, por exemplo, produzir uma xícara dessa aqui, né? Produzir mais pode ser simplesmente não conseguir entregar aquele resultado final, né? E aí pode ser um relatório, pode ser alguma coisa por conta de toda a burocracia que envolve por trás. E aí a gente vai, por exemplo, a gente pega na questão da reforma tributária nossa, que tenta tratar um pouco disso aí, porque o nosso sistema tributário é muito confuso e muito complexo. E isso, obviamente, gera um custo muito grande de cálculo dos impostos que a gente tem que pagar. A gente fala muito aqui no dia a dia, né, conversando com as pessoas, que as pessoas que já são esclarecidas têm muita dificuldade de pagar impostos, imagina aquelas que não sabem nada, né? Então, aqueles que têm pouco acesso a algum conhecimento. E o que isso significa? Isso significa que as pessoas, então, sofrem para efetivamente conseguirem gerar aquilo que elas querem fazer. Ou seja, quero pagar certo e não consigo por conta da dificuldade, da burocracia existente, né? Então, isso é um ponto muito importante. Por outro lado, quando a gente compara Brasil e Estados Unidos em termos de produtividade, o nosso sistema bancário ele é altamente eficaz. E por que eu falo isso? A gente basicamente já parou de usar cheque, enquanto os Estados Unidos paga quase tudo em cheque. Lá, o governo paga em cheque, por exemplo. A gente tem o Pix, que é imediato, que é gratuito para a pessoa física. A gente já tinha o TED, que isso funcionava beleza e N outras coisas. Porém, aí a gente perde de um outro lado, que é a baixa competitividade. Então, para o sistema bancário é sensacional, porque o sistema bancário, né, nosso, que é composto basicamente por 4, 5 bancos aí, eles, e vários pequenininhos, mas os pequenininhos não têm representatividade nenhuma, né? Mas esses grandes bancos, que agora talvez a gente pegar aí Inter e Nubank, começa a diminuir um pouquinho e vão falar que a gente aumentou para 7, mas a gente começa a ter um sistema que não precisa de tanta competitividade, mas ele é altamente rentável para o sistema, para os bancários, né? Então, para os donos dos bancos, ele é altamente rentável. Para os banqueiros, né? Bancários não, bancário é quem trabalha lá no banco. E aí pode ser rentável de acordo com o salário de cada um, mas aí é outros casos. Mas assim, os grandes bancos, eles acabam conseguindo ter uma receita muito grande porque eles são altamente eficientes e altamente produtivos nesse sentido, conseguem fazer as coisas automatizadas. Mas quando a gente passa para a realidade brasileira como um todo, a gente tem muita falta de produtividade devido a muita burocracia, né? A gente tem muita lei para poder seguir, para poder entender a legislação. Você tem 300 normas para falar da mesma coisa e às vezes uma norma não conversa diretamente com a outra. A gente tem demoras em receber retornos de autarquias para poder conseguir ter informações claras do que fazer, de tirar dúvidas. Nosso processo judiciário também não é dos melhores. A gente tem vários problemas disso aí. Inclusive, a gente saiu uma reportagem outro dia falando
do aumento de causas trabalhistas depois que voltaram com a proibição de cobrar as custas do empregado quando ele perde, né, uma ação. E tudo isso aí mostra uma situação que impede que o Brasil avance e tenha uma produtividade maior. E aí o ponto fica que, sem uma produtividade alta, a gente acaba não conseguindo baixar nossos custos, a gente acaba não conseguindo se tornar competitivo, e aí a gente tem um custo de vida do Brasil muito alto. Por isso que a gente tem esse problema. Isso sem contar, né, toda a parte fiscal, toda a parte, vamos falar assim, política executiva da coisa aí, né? Então, toda a nossa falta de conhecimento, né? E aí a gente pega um nível educacional mais baixo, então menos técnica, menos tecnologia e por aí vai. E fora o que impacta a produtividade também, além dessa burocracia toda, a gente tem uma infraestrutura muito ruim, né? Nosso sistema modal de transporte, que é rodoviário, é muito ineficaz comparado se a gente tivesse um sistema de transporte ferroviário, né? Que ele é muito mais preciso. A gente vê Belo Horizonte, que é a terceira maior capital aí do Brasil, por exemplo, né? Dependendo da forma que você olha, ela não tem um sistema de metrô que é básico, né? Então, nem isso a gente consegue nem dentro da própria cidade. Quanto mais entre cidades e mais ainda é, entre estados, né? Então, isso impacta diretamente, porque a pessoa, para poder vir de cidades vizinhas, ela tem dificuldade, então gasta-se horas para isso, e impacta também muito, né, quando você pega um produto que ele é produzido em um local e acaba tendo que o deslocamento dele para o seu público final, né? Então, vamos falar assim, um produto produzido em São Paulo para chegar lá no Rio Grande do Norte, demora muito mais, né, do que poderia demorar, e o contrário também, um produto produzido no Rio Grande do Norte para vir para cá. Para ele poder ser mais rápido, ele tem que vir, obviamente, de avião. Se ele tem que vir de avião, também tem um custo mais alto, né, que o transporte aeroviário é muito mais alto que o transporte ferroviário. E o transporte rodoviário também, ele tem um custo mais alto que o ferroviário e, obviamente, ainda tem as suas ineficiências no processo, até porque nossas estradas são daquele jeito, né? E ainda gera N outras coisas que impedem. O ideal seria que o transporte rodoviário ele fosse para distâncias mais curtas, né? E as mais longas a gente fizesse no ferroviário e, obviamente, para as pessoas dentro das cidades e das cidades próximas a gente tivesse sim um transporte ferroviário aí através de metrôs muito mais eficiente, coisa que infelizmente a gente não tem. Mas é isso que eu queria trazer para vocês refletirem e quem sabe aí a gente tentar ao longo dos anos ter um pouco de melhora da nossa produtividade. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.